Bom dia a todos, bom dia. Um dia chuvoso, mas como é bom a chuva, né? A chuva traz sempre coisas novas, né? A terra adora a chuva, e essa chuva é a chuva maravilhosa. Para quem é agricultor aí, tá amando a chuva. Não sei como que tá a soja, mas já foi o tempo de soja, já? Não, ainda não? Tá para colher ainda, né? Tá precisando de um solzinho então para colher a soja. Mas enfim, como é bom esse tempo maravilhoso de chuva, dormimos melhor, é um tempo maravilhoso para fazer dieta, porque comemos melhor. Então, para quem gosta de dieta aí, é um tempo maravilhoso, né? Mas quão bom que o Senhor nos deu esse dia. E não será diferente o dia de amanhã, o dia depois de amanhã. O importante é a gente confiar no Senhor. E sobre essa confiança, vamos fazer uma oração. Primeiramente, para agradecer ao Senhor por esse dia, agradecer por cada um que está aqui e também agradecer pelo que virá durante o dia nosso. Amém? Vamos orar? Deus, muito obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por nos dar um dia tão bom, ao qual o Senhor derramou a sua graça sobre as nossas vidas, derramou o teu amor, derramou o teu perdão. E se não fosse o teu amado Senhor Jesus Cristo, não estaríamos aqui falando do teu perdão, do teu amor, da tua graça, falando aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. São tantos livramentos, Senhor, são tantas coisas boas a qual o Senhor derrama sobre nós, Pai. Então, quero te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Quero te agradecer, Senhor, pela tua presença em nossas famílias, por o Senhor livrar nós da morte, livrarmos da doença. Tantas pessoas que estão no hospital agora, mas o Senhor deu a graça de estarmos aqui, juntamente, juntos com cada um irmão aqui, para adorar o teu santo nome. Te honramos, te agradecemos, te louvamos, pois o Senhor é o Rei dos nossos lares, é o Senhor soberano sobre a nossa vida. Te agradecemos, muito obrigado, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Quero ler com vocês, gente. Está lá em Salmos 61, Salmo 62, na Bíblia, a mensagem, que diz o seguinte: Deus é único e incomparável, por isso esperarei pelo tempo dele. Tudo de que preciso vem dele. Ele é a rocha sólida debaixo dos meus pés, um espaço para minha alma respirar. Um castelo invencível, não há como eu ser derrotado. Até quando vocês conspirarão contra mim? Até quando concordarão com a violência? Vocês não têm a oferecer. Nenhum de vocês são como os tabos podres de assoalho, abrigos comidos por cupins, formigueiros que tramam trazer abaixo as montanhas, com imaginação fértil. Vocês recitam bons versos, mas cada bênção exala uma maldição. Deus é único e incomparável, por isso esperarei pelo tempo dele. Tudo que espero vem dele. Ele é uma rocha sólida, debaixo dos meus pés, um espaço para minha alma respirar, um castelo invencível. Não há como eu ser derrotado. Meu socorro e minha glória estão em Deus. Ele é minha rocha firme, um porto seguro. Então confie nele, sem reservas, meu povo. Seja francos com ele. Deus é um lugar seguro. O homem é como fumaça, a mulher é como miragem. Ajunte-os e serão nada. Duas vezes, nada é nada. Quanta sorte inesperada se ela vier. Não faça muito caso dela. Deus disse isso, de uma vez por todas. E quantas vezes eu ouvi repetir: a força vem diretamente de Deus. Tu mereces ser amado, Senhor Deus. O salário que tu pagas está de acordo com o que cada um merece. Cara, esse salmo aqui, para mim, ele é maravilhoso. Ele fala que o Senhor é a nossa rocha inabalável. E não é diferente hoje. As duas mensagens que eu trouxe no começo desse ano vêm falando sobre isso, que a nossa força vem do Senhor. E mesmo no silêncio, o Senhor é a rocha inabalável.
Estamos à frente de várias notícias, né? A Terceira Guerra Mundial novamente, de novo, se levanta. Agora vem a Terceira Guerra Mundial. No ano do Covid veio a Terceira Guerra Mundial. Todo ano parece que vem a Terceira Guerra Mundial. Agora o Brasil não aguenta, vai atingir o Brasil. Aí a gente fala, não, mas esse governo agora não tem jeito. Aí fala assim, não, agora o ministro da STF vai cair, é agora não tem como ele cair. E a gente fica esperando em teorias, em conspirações, algo novo acontecer em nossas vidas, para ver se melhora o nosso cenário. E assim passamos o dia, esperamos algo para mudar o nosso cenário. Esperamos numa notícia, por exemplo, agora para quem vende semente, né? Para quem vende semente, vende produto, não, agora a importação ficou mais barata, o produto vai ficar mais barato, eu vou vender mais. A gente fica esperando alguma notícia acontecer. E é de fato que a gente espera mesmo algo. Mas essas notícias às vezes mexem tanto com a gente, quanto não acontece, ou quando acontece, que a gente esquece de entender que a nossa rocha inabalável vem do Senhor. E mesmo entre o silêncio que passa no cada dia da gente, o silêncio que está, às vezes a gente não vê Deus, a gente, Senhor, fala comigo, e aí, como que vai ser? A situação está acontecendo, e aí, como vai ser? E a gente acha que Deus está em silêncio. Mas Deus nunca está em silêncio. Deus sempre está falando. É nós que temos tantas vozes em nossas cabeças que não ouvimos a voz do Senhor. São tantas vozes, tantas notícias que afrontam a nossa vida diretamente, afrontam nossas empresas diretamente, ou afrontam a nossa vida pessoal, que a gente não consegue escutar Deus. Mas o salmista está dizendo que Deus é a rocha inabalável, é o nosso seguro bem presente, é nele que eu confio. E que o resto é como se fosse tábua podre, onde que eu piso, desfalece. Que existem muitas vozes realmente, mas são vozes alheias, que eu preciso ouvir o meu Senhor. Então, que hoje seja o dia que a gente venha ouvir o Senhor através da palavra dele. Que hoje a gente venha ouvir o Senhor através do sacrifício que ele fez ali na cruz por cada um de nós. O Senhor entregou por cada um de nós. Que a gente venha reconhecer como o Senhor da nossa vida. Independente da situação que você esteja, querido. O Senhor tem um perdão para você. O Senhor tem uma palavra para o teu coração. O Senhor tem uma solução para você. Basta acreditar que Ele é uma rocha inabalável para cada um de vocês. E uma rocha, gente, ela não treme. Então, onde você estiver, eu tenho certeza que pode vir o que vier, que venha a Terceira Guerra Mundial, como muitos acreditam que vão vir, mas o Senhor é a nossa rocha inabalável. Não vamos tremer diante das dificuldades. Vamos continuar firmes, seguindo avante. Igual eu disse, até hoje o Senhor sustentou cada um de vocês. E se vocês olharem para trás, quantos problemas que vocês acharam que não tinha solução? Mas vocês estão aqui. Vocês estão aqui. Tem 37 anos que eu estou aqui seguindo em frente. E quantas dificuldades que eu pensei, não, agora não vou para frente não. Mas eu estou aqui. E assim é a nossa vida. Estamos aqui para glorificar o nome do Senhor. Amém? Amém. Vamos louvar o Senhor com cantos e glória? Bom dia. Coloquei dois cânticos lá. Vou acompanhar com você. A gente entregar tudo que nós temos a Deus. Como o Lucas falou, a gente confiar realmente em Deus. E o outro é uma canção que a gente fala sobre a bondade de Deus nas nossas vidas. Nós vamos ver esses dois cânticos aí. Pedir o pessoal para ajudar aí, que eu estou, de novo, muito desgarrado aqui. Do meu coração, tudo que há em mim, entrego o meu viver, por amor a ti.
ti, meu rei, meus sonhos rendo a ti, os meus direitos dou, orgulho vou trocar pela vida do Senhor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Canta essa canção, entrega a ti, Jesus, o que o mundo dá. Eu deixo aos pés da cruz, conhecer a ti, teu nome dá louvor, sentir tua alegria, partilhando tua dor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Canta essa canção, te entrega a ti, Jesus, o que o mundo dá. Eu deixo aos pés da cruz, por conhecer a ti, teu nome dá louvor, sentir tua alegria, partilhando tua dor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. A outra é uma canção conhecida que nós já tocamos aqui, que fala sobre a entrega, né? Que nós temos que entregar tudo sobre a bondade de Deus. Essa que nós cantamos é sobre entrega. E é sobre a bondade de Deus. Tua graça nunca falha, todos os dias estou em tuas mãos. Desde que me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. Vamos entoar esse sino maravilhoso, né? Conhecido. Te amo, Deus, tua graça nunca falha, todos os dias eu estou em tuas mãos, desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Bate-se voz que me guia ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, e amigo és, eu cantarei da bondade de
de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. A bondade me seguirá, Senhor. A bondade me seguirá, Senhor. A ti te dou meu ser, entrego tudo a ti. A bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Eu cantarei a bondade de Deus. Amém? Vamos orar para ouvir a palavra? Deus, muito obrigado, Senhor, que a gente esteja com o coração aberto, terra fértil, para ouvir a Tua palavra, Senhor. Que Teu nome seja glorificado, exaltado, acima de tudo. Que a Tua palavra venha surtir efeito em nossos corações, Pai. Que a Tua presença, Pai, Teu Espírito, adentre em nossos corações, que venha germinar a Tua boa palavra, Senhor. Que a Tua palavra não se esvazie, Pai. Que a Tua palavra não se perca, mas que permanece gravada em nossos corações, para não pecarmos contra Ti. Te exaltamos, Jesus Cristo. Te reconhecemos como o único Senhor da nossa vida. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Bom dia, irmãos. Uma alegria estar aqui com vocês de novo. Alguns nomes eu já estou conseguindo memorizar. Maurício, profeta. Juninho, bondosamente abre aqui para nós. O Kelsen já está bem parceiro aí. Tiago, meus irmãos da igreja. Eu esqueci o nome do senhor, mas a gente conversou uma boa conversa semana passada. Contador de muitos anos na empresa lá. Filho também. Esposa professora. É um nenenzinho. Devagarzinho a gente vai conhecendo. Eu tenho orado por vocês, tá? Tenho orado por vocês. E nós, com alegria que viemos aqui às terças-feiras. E quero parabenizar vocês, porque uma terça-feira chuvosa como essa, tá todo mundo disposto aqui, saiu de casa, enfrentando chuva, a chuva dá aquele desânimo na gente, hoje não. Então, Deus tem visto, como vocês têm buscado Ele, querendo uma instrução, meditar, por que eu estou vindo às terças-feiras no Café Coração? E aí você conversa com sua alma, Deus está trabalhando na sua alma, Ele está te trazendo para aquilo que é bom, e Ele mesmo é bom. Nós cantamos que a gente vai entregar tudo nas mãos de Deus. Melhores mãos não há. Mãos onipotentes, mãos poderosas, mãos que sabem, têm sabedoria. E nós temos visto aqui algumas coisas quando eu trouxe a mensagem para vocês de quem é esse Deus, quem Cristo é. E hoje eu gostaria de mostrar para vocês algo muito importante, muito importante. Porque às vezes a gente esquece desse atributo de Deus, dessa verdade quem Ele é. Está no Salmo 32. Eu vou ler todo o Salmo. Preste muita atenção, se você não tem a escritura, muita atenção no que eu vou ler, porque tudo que a gente está fazendo aqui é baseado nesse livro. Ele é inerrante, ele é infalível,
ele é a verdade para a minha vida, para a sua vida, para o universo. De Davi, salmo didático. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo o dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento, que é o clamor de Davi a Deus. Agora é a resposta de Deus para Davi. Tu instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados. De outra sorte não te obedecem. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos. Exultai vós, todos que sois retos de coração. Esse salmo nos mostra algumas lições preciosas. Eu quero lembrar a você do que a Bíblia fala, que Deus é um Deus perdoador. Às vezes você tem vindo aqui, tem ouvido a palavra e diz assim: não, eu fiz coisas muito erradas. Eu estou fazendo coisas muito negras na minha alma, nos meus pensamentos. Eu não posso ir à igreja do Senhor. Não há esperança para mim. Eu pisei muito na bola com Deus. Eu ignorei demais Ele, o Cristo dele. A gente viu quão grande é o Cristo dele. Mas essa mensagem aqui do Salmo é uma mensagem de esperança. Porque esse que confessa, eu preciso dizer para vocês brevemente o que ele fez. Esse é Davi. Um homem extremamente piedoso quando ele viveu, extremamente bíblico, devotado ao Senhor. Um homem que Deus elogia segundo a piedade dele. Esse Davi aí é segundo o meu coração. Ele é comprometido comigo. Mas o que Davi fez para ele falar isso que ele falou? Certa feita, ele estava... São vários pecados. Está lá em 2 Samuel, capítulo 11. Eu não vou ler pelo nosso tempo. O exército dele sai para a guerra, ele deveria ter saído para a guerra com o exército, ele fica no palácio dele tranquilão. Aí ele está lá no terraço, ele viu uma mulher bonita tomando banho, Batseba. Ele chama essa mulher, ele é rei, tem todo o poder, toda a autoridade. Ela vem, ele deita com essa mulher, ele comete adultério. E aí ele engravida essa mulher. A mulher depois vem e fala: "Ô Davi, estou grávida e o filho é teu." Aí ele tem uma ideia genial. Ele, sabendo que a mulher é casada, o nome é Urias, o nome do esposo dela, era o nome do esposo, do exército dele, já sei, tive uma ideia. Vou chamar Urias para ele vir, passar uma noite com a mulher dele, namorar a mulher dele, e então não tem problema nenhum. Ela vai estar grávida, ninguém vai questionar que o filho é de outro. E aí ele chama Urias, manda o mensageiro, Urias vem. E aí Urias vem e ele fala: olha, passe uma noite lá, vá para sua casa, descanse, durma lá com a sua esposa, depois você vai voltar para a batalha. E Urias, extremamente leal, ele não vai, ele fica na porta do palácio. E ele diz assim, está relatado lá em 2 Samuel capítulo 11, como que eu vou para lá deitar com a minha mulher, festejar, se os homens de guerra, Joabe, o meu general, está lá na luta? Eu não posso fazer, eu não posso trair a confiança
do meu general. E ele não vai. Davi, então, ele tem uma segunda ideia. Olha, assim, segunda Samuel 11 é muitos pecados, não é só 2, não. Aí ele fala, então tá bom, já que você não vai. Aí ele chamou um mensageiro, escreveu uma carta dizendo para Joabe assim, o general, coloque Urias na frente de batalha, num lugar onde é muito perigoso a guerra. E quando ele estiver lá, deixe ele sozinho. Ele pega essa ordem real, sela, entrega para quem? Para o próprio Urias. Leve para Joabe. Urias vai caminhando com a sua sentença de morte. É muito vil isso, não é? É muito baixo. Chega lá, entrega para Joabe, Joabe sem entender muito aquela ordem, mas Davi é o rei. Joabe cumpre, coloca Urias lá perto dos muros, os flecheiros jogam as flechas, falta de sabedoria total e morre Urias. Mas tem coisa mais grave que Urias, eu separei aqui. Poucas pessoas sabem, mas o exército de Davi era um exército formidável. E entre o exército tinha alguns homens de destaque. E Urias, olha só, 1 Crônicas, capítulo 11, versículo 26. Foram esses, né, foram os heróis dos exércitos. Aí começa a dar vários nomes aqui de quem eram os heróis. Tá aqui Azael, Samote, Irã. E olha o verso 41. Urias, o heteu. Urias era um herói da guerra. Ele não era só um soldado raso. Ele não era só um soldado que era um capitão. Ele era conhecido como herói. Esse homem fez feitos incríveis nas batalhas de Davi. Mas Davi, para acobertar o seu pecado, não pensou em ninguém, nem mesmo num herói de guerra, nem mesmo num estrategista, porque um bom rei jamais se desfaz de um herói de guerra. Mas ele escondido, amoitado, de forma vil, suja, podre, pecaminosa, alimentou sua alma com o que tinha de mais mal nessa terra. E ele viveu bem um tempo. Ninguém falou nada, ninguém sabia isso, tudo era só ele. Até que Deus, certa feita, levanta Natã, profeta de Deus. E esse Natã chega diante de Davi, e claro que ele é do Senhor, confronta o pecado de Davi e mostra que Davi pecou. É você que fez isso. Davi, então, o que ele faz? Fica revoltado, vai para longe de Deus? Argumenta com Natã, não, Natã, essas palavras que você está falando não são palavras verdadeiras. Eu creio de outro jeito, Natã. Eu penso de outro jeito, Natã. Isso é o seu ponto de vista, Natã. Davi não. Como ele era um homem temente ao Senhor. A hora que ele viu, através da palavra, à luz da palavra, que ele fez algo abominável, ele então confessa o seu pecado. E agora você entende o Salmo 32. Esse é o Salmo 32, que ele diz aqui então. Ele fala, feliz é a pessoa que tem o pecado perdoado. Feliz não é a pessoa podre de rica. Porque o podre de rico, sem o pecado perdoado, fechou o olho nessa terra, vai abrir no inferno, em dores e tormentos eternos. Ele diz, feliz o homem que Deus não atribui iniquidade. Deus tira o pecado de nós e ele coloca em Cristo. Deus não pode simplesmente tirar o pecado de nós. O que eu vou fazer com isso? Eu tenho que punir. Então ele vai dizer o seguinte, quando a gente é perdoado, o seu pecado eu coloquei sobre Cristo. E a justiça de Cristo eu coloquei sobre você. Então você não é mais iníquo. Você é justo. E ele diz no verso 3, enquanto ele não fez isso, que ele levou um tempo a pedir perdão. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos, aquilo pesava na alma. Ele andava com peso. Porque ninguém sabia o que ele tinha feito. Mas a hora que Deus trouxe a palavra, aquilo foi claramente pressionado na consciência dele. Os homens hoje enganam suas mulheres com adultério, como esse de Davi. Eu viajo, deito com uma moça lá, minha esposa não está sabendo. Mas quando vem uma palavra dessa, a consciência pesa 1 tonelada. Muitos homens enganam as suas mulheres também com adultério virtual. Internet, celular.
pornografia. A estatística é triste. Em torno de 65% dos homens hoje são consumidores de pornografia. Não é o nosso tema aqui hoje, um dia a gente pode conversar. Inclusive afeta a mesma área que as drogas afetam a pornografia. Mas quando vem uma palavra dessa, a consciência pode pesar. Mas tem vários e outros pecados que enquanto não se confessa, aquilo vai pesando no coração. Às vezes o próprio dia do Senhor, domingo eu faço o que eu quero, eu passeio, eu divirto, e aí você vem num café como esse, você ouve a palavra do Senhor, que a gente tem que, a cada 6 dias, o 7º, adorar o Senhor, dia do Senhor, domingo hoje, de fato eu estou quebrando esse mandamento do Senhor. Então ele fala, enquanto eu não confessei, aquilo estava muito ruim. Aí ele diz no verso 4, por que estava ruim? Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Irmãos, se Deus colocar apenas o dedinho mínimo dele sobre nós, na nossa consciência, com a palavra dele, isso pesa muito. Mas Deus, em virtude da gravidade do pecado de Davi, ele pesou a mão na consciência. Ele estava achatado em sua alma quando Deus revelou essa verdade. Senhor, você, Davi, pecou. E diante desse cenário todo, o que fazer? Diante desse cenário todo, vou entrar no desespero, vou entrar numa agonia, vou abandonar, vou pôr fim em minha vida, porque os pecados são muito grandes. Davi não, olha o que ele fala, confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões. Ele ensina preciosas lições. Quando nós somos instruídos e aclarados pela palavra do nosso pecado, nós não precisamos subir uma escada de joelho. Nós não precisamos andar aqui 40 quilômetros a pé. Nós não precisamos buscar um homem para confessar os nossos pecados. Podemos, no nosso quarto, confessar a Deus como Ele fez. Ô Senhor, eu quero confessar a minha maldade. Eu quero confessar a minha transgressão. Eu quero dizer para o Senhor que eu fiz isso. Isso não está correto. Isso foi uma grande afronta ao Senhor. E o que aconteceu quando Ele fez isso? E tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Essa é a minha mensagem de hoje. Deus é um Deus perdoador. Eu não sei qual é o seu pecado, eu sei dos meus, e às vezes alguns dos meus eu não sei, porque são tantos. Mas eu sei de uma coisa, Deus é maior que o nosso pecado. Deus é maior que o seu pecado. Deus é maior que o seu passado. Eu não sei aqui se na sua lista, a gente chama lá em São Paulo da sua capivara, se tem lá adultério. Não sei. Mas hoje Deus pode perdoar. Se tem desprezo para com Deus, hoje Deus pode perdoar. Se tem falta de amor ao próximo, hoje Deus pode perdoar. Se tem coisas terríveis, maquiavélicas, desse nível aqui, de entregar uma sentença de morte para aquele que vai morrer sem ele saber, que ninguém sabe, mas você sabe. Hoje, Deus pode perdoar, porque Ele é o Deus perdoador. Ele é o Deus que, embora a gente tenha rios de pecado na nossa história, na nossa trajetória, Ele é o Deus do oceano de perdão. E hoje Ele pode te perdoar. E aí Ele diz então, que coisa boa. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas, em tempo de poder encontrar-te. Coisa boa saber que Deus é esse Deus que perdoa de forma fácil, de forma simples, de forma leve, porque o que era pesado, o que era difícil, o que era penoso, Cristo fez. Por isso que o perdão é leve. O que era pesadíssimo, Cristo fez. E Ele fala, ei, homens, façam como eu. Deixa eu dar um bom conselho para vocês. Eu busquei o Senhor e Ele me perdoou. É o que eu tenho feito aqui. Os irmãos que estão levando a palavra têm feito aqui. Nós temos vindo aqui terça-feira, dizendo, não somos melhores que vocês. Ei, homens, faça como nós fizemos uma vez. Confessamos nossos pecados e seguimos, com a graça do Senhor, a Deus de todo o coração, alma e entendimento. E Ele diz ainda, com efeito, quando transbordarem muitas águas, não atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Ele fala, quando a gente confessa o pecado, a gente volta a ter comunhão com Deus e Ele se torna o nosso rochedo, a nossa proteção. Ele nos livra de tormentos eternos. Deus pode perdoar todo e qualquer pecado que nós fizemos ou que nós fazemos.
ou que iremos fazer. O único pecado que Deus não perdoa é aquele que a gente não vai confessar e se arrepender. Esse não tem como perdoar. Como é que ele vai perdoar esse pecado? Se a gente não faz como Davi. Se Davi não tivesse confessado, ele estaria lá ainda, ó, com a mão de Deus pesando. E sabe qual que seria o destino de Davi, se ele não confessa e não escreve esse salmo? A mão de Deus ia pesar tão forte, em vida já, mas quando ele morresse, Deus ia pesar todo o seu corpo, todo o furor da sua ira no inferno. Porque no inferno estão as pessoas que não confessaram os seus pecados, não se arrependeram dos seus pecados e não creram que Deus é esse Deus que a gente viu que é santo, que é justo, que é bom, que é porto seguro, mas que é um Deus perdoador. Diante disso, Deus responde a Davi: Davi, eu perdoei seu pecado. Você fez coisas terríveis, mas eu perdoei. Há uma nota. A gente não vê mais relato na Escritura de Davi adulterando, nem matando ninguém. Então, quando eu confesso o meu pecado, eu preciso me arrepender do meu pecado e deixar o meu pecado. Infelizmente, hoje nós estamos numa igreja que não confessa pecado e acha que Deus ama. Outra parte da igreja confessa o pecado, mas tem prazer no pecado. Isso não é perdão. Confessa o pecado, mas não deixa o pecado. Isso também não é genuíno arrependimento. Aí Deus então responde Davi: agora que a gente voltou a ter comunhão, eu perdoei os seus pecados, instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deve seguir, Davi. Voltei a andar com você, eu vou te conduzir nesse caminho bom de santidade, de pureza. Olha o que ele diz: você vai estar sob as minhas vistas, meus olhos estão sobre você. A face de Deus na Bíblia significa face de amor, de cuidado, de proteção. Quando Deus retira a sua face de um pecador, quer dizer que ele está retirando esse cuidado, essa proteção. E ele diz: eu te darei conselho. Gente, conselho melhor e maior não há para a gente. Deus é o supremo saber. E quando ele fala: olha, eu vou andar com você e vou te aconselhar dia a dia nas diversas questões da vida, isso é uma dádiva sem precedentes. As pessoas querem conselho de homens da terra, sabe que hoje encheu a terra de coach. O que é coach? Vai buscar conselho bom para replicar o conselho bom. Eu acho interessante, muitos desses coaches, mesmo na área empresarial, eles ficaram ricos ensinando outros a ficarem ricos. Eles não ficarem ricos construindo o próprio patrimônio, no seu intelecto, seu desenvolvimento de empresa. Tem muita pilantragem nesse segmento aí. Mas ter Deus como conselheiro, que isso? O Supremo, o Todo-Poderoso é o meu conselheiro. Que orgulho, né? Quem é teu conselheiro? Deus. Mas Deus diz aqui para ele: Davi, não seja como o cavalo ou a mula, sem entendimento. Eu estou te dando conselho, abraça o meu conselho. Eu estou te instruindo, Davi, acolhe a minha instrução, baixa o tupete, baixa o teu orgulho. Eu creio assim, vou viver assim. Eu faço assim, vou fazer assim. Baixa o teu tupete, não seja como um cavalo. O cavalo e a mula só obedecem quando coloca freio, né, na boca, puxa, causa dor. Vai para cá, vai para lá. O animal não tem razão como o homem tem. Não tem padrão de moralidade. Não seja duro como um cavalo, como uma mula teimosa. A mula é teimosa, né? Desempaca lá e não vai. Deus, toda terça-feira, tem empurrado vocês e a mim. Vão por esse caminho. Vão por esse caminho da Escritura. Se você tem ficado empacado nos seus próprios conselhos, hoje é dia de você confessar o seu pecado e dizer: Senhor, eu vou seguir os teus conselhos. E ele fala: as mulas e o cavalo só com freio são dominados, senão não obedecem. E aí ele dá um sério aviso ao bondoso Davi, restaurado pelo perdão: muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Vocês aqui têm muito pimenta, não é? O que a gente faz com a pimenta que põe naquele vidrinho? Curte, não é? Ela fica mergulhada, não é? Ela fica lá, sendo curtida. Olha o que Deus diz: o ímpio, aquele que não confessa seus pecados,
aquele que não deixa os seus pecados, aquele que não crê no meu perdão, ele vai experimentar muito sofrimento e ele vai ser curtido nesse sofrimento. Deus fala sobre a eternidade aqui. Vou fazer um convite para você, bondosamente, um outro convite. Domingo agora, domingo à noite, eu vou estar pregando e o tema da mensagem é o ensino de Jesus sobre o inferno. Uma mensagem inteira só falando sobre o inferno. 7 horas, lá na igreja presbiteriana do centro. Mas tem um caminho melhor. Se eu confiar no Senhor, se você confiar no Senhor, a misericórdia assiste, dá suporte. O perdão é constante. O que é misericórdia? É Deus não tratar como a gente merece. A gente merece o inferno, mas Deus sendo misericordioso. A palavra é miseros, de miséria, córdia, de coração. Misericórdia. O coração de Deus voltado para aquele que é miserável. Se a gente voltar e confiar no Senhor, Ele vai nos sustentar. E aí, como é que termina esse salmo? Alegria. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos. Exultai vós todos que sois retos de coração. Essa é a palavra do Senhor para mim e para você esta manhã. De certa forma, olha só, Urias, ele estava sendo fiel a Davi. Ele estava sendo amoroso a Davi. Ele estava sendo um grande empreendedor do reino, comprometido com o reino de Davi, o avanço do reino de Davi na terra. E Davi pagou toda essa fidelidade com alta traição. Deus tem sido fiel conosco. Deus tem nos dado saúde. Deus tem nos dado alimento. Deus tem nos dado vestimenta. Deus tem nos mostrado o reino dele por meio dessa palavra. E às vezes nós estamos sendo como Davi, pagando essa fidelidade de Deus com alta traição em curtir, sorver pecados em nossa vida. Não é bom que seja assim. Hoje aqui é hora de confessar os nossos pecados. Porque a palavra aqui ela diz, versículo 6, sendo assim todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Meus irmãos, em tempo. Deus avisa você e me avisa e avisou Davi aqui nos ensina. Há tempo, mas chega uma hora que esse tempo acaba. Geralmente os homens morrem como eles viveram. Se viveram sem confessar os seus pecados e deixar os seus pecados, vão morrer assim. Hoje é tempo de nós confessarmos nossos pecados, mas de crer que Deus bom, que Deus perdoador. Ele perdoou um adúltero como Davi, ele perdoou um homicida como Davi, ele perdoou um homem que fez coisas tão maquiavélicas como Davi. Eu acabei de ler isso aqui. Perdoou. Ele pode me perdoar também. Ele pode perdoar até homicídio hoje. Não duvidemos do amor de Deus. Não duvidemos da graça e da misericórdia de Deus. Creiamos, corramos para o Senhor, deixemos o pecado e Deus vai levantar como Ele levantou Davi. Às vezes as pessoas estão com muitos pecados curtidos e está difícil a vida, sabe o que fazem? Vai para psiquiatra. Vai para psicólogo, vai pescar, vai fazer uma viagem, compra um carro novo, mas nada disso anima a alma, sustenta a alma, porque o que sustenta a alma é o Senhor, e para ir ao Senhor eu preciso deixar os meus pecados. Mas hoje é o dia da misericórdia, hoje é o dia da graça. Feche seus olhos, tenha um tempo de oração com Deus a partir do que você ouviu. Confesse seus pecados ao Senhor, confesse a sua transgressão, como Davi fez e alcançou o perdão. Davi é pecador como nós. Deus é imutável como esse Deus que perdoou. Tenha um tempo de oração com Ele.
Ó Senhor, muito obrigado porque temos a Bíblia na nossa língua materna. Obrigado porque o Senhor, com graça e misericórdia e muita bondade, não só criou, mas tem mantido esses encontros de terça-feira, onde a Tua palavra é lida e é explicada mediante Teu Santo Espírito que nos assiste, ó Pai. Obrigado porque assim como essa chuva que cai e rega a terra, a Tua palavra cai em nossas almas, trazendo bênçãos do alto. E hoje a bênção revelada na palavra é a bênção do perdão. A bênção, ó Pai, de saber que o Senhor é um Deus rico em perdoar, misericordioso em perdoar, bondoso em perdoar. Que não há pecado tão grande ou tão grave, Senhor, que o Senhor, pela graça e misericórdia, que é o Deus imenso e infinito, não possa perdoar, ó Pai. Que hoje seja um dia, então, de aqui conosco, esses homens aqui, ó Pai, seja assim como essa chuva está lavando a terra, seja um dia que essa palavra de perdão esteja lavando as almas aqui essa manhã. Lavando as almas de cada homem, Senhor, que eles possam estar confessando os seus pecados, ó Pai. Possam estar recebendo a água viva do céu e lavando a imundícia da alma. A impregnação do preto, do negro, do podre que entrou em nossas almas através do pecado. Só a Tua palavra é poderosa para lavar no mais fundo de um coração, no mais íntimo daquilo que as almas muitas vezes acham que está escondida. Está escondido o pecado, ó Pai. Mas diante do Senhor tudo é patente, é visível. Mas o Senhor tem um remédio para limpar essa alma. Ô Senhor, faça isso essa manhã, ó Pai. Restaura, fortaleça, para que haja confissão genuína como a de Davi, ó Pai. Isso está registrado, porque nós somos pecadores como Davi. Mas o Senhor é o Deus santo e imutável da época de Davi, de hoje e sempre será, ó Pai. Então que haja alegria em buscar o perdão, Senhor. Hoje é o tempo de se buscar esse perdão. Hoje é o tempo oportuno de salvação. Como cantamos, ó Pai, que possamos praticar o que cantamos. Não há mãos melhores em deixar a nossa vida do que o Senhor. Que o Senhor possa abençoar cada homem aqui, ó Pai. Eu não sei a história do passado de nenhum deles, mas eu sei que o Senhor é o Deus que é maior que o nosso passado. O Senhor é o Deus que aplana os caminhos, o que era torto fica reto, o que era negro fica claro, o que era podre agora exala o perfume do Evangelho de Cristo e é perfume de vida, Senhor. Que o Senhor possa colocar no coração de todos nós que nós lemos aqui, que feliz, bem-aventurado é o homem cujo pecado é perdoado. E assim, ó Pai, ao terminar essa oração, terminar esse encontro aqui, que esses homens possam se alegrar no Senhor que perdoou e viver um dia feliz porque Cristo Jesus, ó Pai, pagou todo o pecado confessado. Não há, ó Pai, ausência de punição pelos nossos pecados. Davi, de fato, ó Pai, pecou e pecou contra o Senhor, causando um sofrimento, ó Pai, um dano no teu ser. Mas esse pecado de Davi foi pago naquela cruz do Calvário. E esse pecado que nós estamos confessando agora, eles também foram pagos há 2000 anos atrás, ó Pai. Então o Senhor é justo, porque o Senhor pune o pecado, mas o Senhor não puniu em nós. Puniu em Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador, nosso Redentor, nosso Mestre, nosso amigo. Então que possamos caminhar com essa alegria por Jesus, porque grandes coisas Ele fez por nós. E agora então, com o perdão dos pecados, que possamos ouvir a Tua instrução, não ser duro, teimoso como cavalo e como mula, mas um servo humilde que anda nos Teus mandamentos. E que a alegria do Senhor seja a nossa paz, a alegria do Senhor seja a nossa força, a alegria do Senhor seja o nosso ânimo, que a alegria verdadeira não está na terra, está no céu, mas de lá vem, por misericórdia, que assiste a gente, que acompanha a gente, que diuturnamente está com aquele que confessou os pecados a Ti, se arrependeu e passou a seguir os Teus retos, santos, justos e bons mandamentos. Em nome de Jesus Cristo, eu agradeço. Em nome de Jesus Cristo,
eu intercedo. Em nome de Jesus Cristo, eu oro. Em nome de Jesus Cristo, eu confio. Em nome de Jesus Cristo, eu deixo não só minha vida, mas a vida de cada homem e suas famílias, ó Pai. Em nome desse poderoso, inigualável, bendito, glorioso, amável, eterno, justo, Jesus Cristo. Amém. 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 Algum milagre? Alguém recebeu alguma bênção do Senhor que queira compartilhar? Um livramento? Alguém rodou na estrada? Um 007 aí? Ninguém? Só ter subido as torres sem conversando, já tá bom, né? Isso é um milagre, hein? Isso é um milagre. Alguém fazendo aniversário essa semana? Ninguém tá fazendo aniversário? Ué, não, tô doido pro Badu cantar o parabéns pra nós, ele não canta. Ninguém tá fazendo aniversário mais não, Badu? Algum pedido de oração, gente? Uma oração para o Juninho de Zé Natal, está lá embaixo. Juninho de Zé Natal. Vai, ô, Zé, vai anotar. Nós temos orado por ele já. Juninho de Zé Natal, Kaique, Aninha. Agora é. Cada um de nós também, né? Cada um de nós. Sim, sim. Sim. Cada um de nós. Então pedi também, essa madrugada um menino meu passou mal, é tipo no hospital, mas está controlado, né? Voltando para casa eu devo levar no médico. Quando eu com uma dor no maxilar, não sei o que é, mas está doendo muito. Eu tive que acabar levando ele, tomou um medicamento para a dor, e aí voltou. Mas está com assim, com o rosto dele inchado, tipo que as cachumbas. Sintoma de cachumba. Você enche assim, aí eu vou orar para Deus estar abençoando. Eu vou ver no especialista. Pietro. O Pietro. Falou, tem um colega meu que é suspeito que estava tratando câncer no sargento Nascimento. Nascimento. É câncer terrível, né, gente? Todo mundo que... Antigamente nós ficava assim, não, graças a Deus minha família não tem. Hoje em dia é difícil a família que não tenha, né? Quem está enfrentando esse problema aí, né? Orar também aí pela filha do Jefferson, né? Recém-nascido. Mais alguém? Agradecer também o nosso irmão que trouxe um queijo, viu? A gente já comeu um queijo de nosso irmão Sandro. Que Deus continue honrando, prosperando e traga mais queijo. Quem quiser trazer, pode trazer, fica à vontade. Principalmente se comprar no armazém canastra, aí fica melhor ainda. Ô Zé, faz essa oração e depois eu faço a outra. Vamos orar. Meu Deus, querido Pai, te louvamos, Senhor. Vamos ficar de pé. A Deus, querido Pai, nós te louvamos, Senhor, mais uma vez em oração, na presença do Senhor, na companhia dos amigos, nesse espírito, Pai, de oração, de comunhão, de meditação na Tua Palavra, que já foi falada e já foi lançada, Pai, aos nossos corações. Te agradeço, Pai, por Teu servo, Lucas, bondosamente nos trouxe a mensagem. O Senhor tem capacitado o Teu servo para instruir o Teu povo. Meu Deus, essa palavra maravilhosa que recebemos hoje, ó Pai, sobre perdão, sobre restauração, sobre reconciliação com o Pai. Essa palavra, como o Lucas orou no início, ó Pai, possa cair em terreno fértil, começar no meu coração, ó Deus. Produza em mim arrependimento, produza em mim o Espírito de santidade, ó Deus. Agora, Pai, ouve a oração do Teu povo, Senhor. São tantos os pedidos, tantas as necessidades, ó Pai. Neste mundo passaremos por aflições, a Tua palavra mesmo diz. Não vamos viver aqui no mar de rosas, mesmo aqueles que Te buscam com fidelidade, ó Pai. Vão enfrentar lutas, vão enfrentar enfermidades, vão enfrentar as perdas. Ó Deus, mas o Senhor Jesus Cristo nos diz, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E em Cristo nós também podemos vencer. Ó Deus,
tantos parentes, amigos, enfrentando enfermidades, enfrentando câncer, como esse amigo do Vandir Nascimento, ó Deus. Visita ele, ó Pai, onde ele estiver, eu não conheço, mas o Senhor conhece, ó Pai. O Senhor sabe onde está a enfermidade, o Senhor sabe o que tem causado essa doença. Se eu prover ao Senhor, o Senhor pode, ó Pai, operar um milagre na vida dele, retirar essa doença. Ó Deus, cremos no Senhor, que é um Deus de milagre, ó Pai. Mas que haja restauração, principalmente da alma, que é onde nós vamos passar a eternidade, ó Pai. Essa é a verdadeira cura, Pai. Visita, Pai, esse homem. Ó Deus, abençoe, Senhor, também o Zé Natal Júnior. Tem, ó Pai, sofrido tanto aí, essa doença, está internado, ó Deus, às vezes sem perspectiva. Nós Sim, Deus. continuamos a interceder, ó Pai, já temos orado pela vida dele, lá na igreja. Nós continuamos aqui, ó Pai, intercedendo. Que o Senhor possa também visitá-lo, ó Pai, lá no leito do hospital, onde ele se encontra. Restaurar a sua saúde, ó Pai. Que ele tiver no seu corpo, que o Senhor possa retirar, ó Deus. Que essa enfermidade seja glorificar e exaltar o teu nome, Pai. Que aquela família receba uma visitação especial do Senhor. Ó Deus, a jovem Aninha também, nós temos orado, a leucemia. Ó Pai, em Belo Horizonte. Sim, Continue tratando a vida dela, ó Deus. Retirando essa doença, retirando esse mal. Ó Deus, dando paz ao coração dos familiares, ó Deus. Nosso amigo que caiu, nosso irmão. Ó Deus, essa doença também aos olhos humanos não tem cura. Ó Deus, ele tem já sofrido os efeitos dessa enfermidade, Pai, na sua mobilidade, no seu dia a dia, no seu cotidiano. Tenha misericórdia, Pai. Se provar o Senhor também que você possa retirar. Mas, acima de tudo, faça a sua vontade, Pai. Que é sempre boa, perfeita e eficaz. Nós não entendemos, mas o Senhor sabe, um dia vamos entender os teus desígnios, ó Pai. Mas o nosso desejo é que ele seja curado, que ele seja restaurado, que ele volte a comunhão conosco, ó Deus. Leve paz ao coração dele, tranquilidade, mesmo em meio a esse vale de sombra da morte que ele tem caminhado, Pai. Mas o Senhor seja com ele, Pai, em todo o tempo. Abençoe a vida do teu servo, Pai. Ó Deus, nós intercedemos pelo nosso país, esse momento difícil que estamos vivendo, Pai. A gente liga a televisão, a gente abre aqui as redes sociais, é só corrupção, só coisas ruins, ó Deus. Mas que o Senhor traga a luz, ó Pai. Aqui precisa ser trazido, ó Deus. Que o Senhor esteja restaurando essa nação, que o Senhor esteja abençoando esse país, ó Pai. Para que possamos ser governantes honestos, pessoas comprometidas com a Tua palavra, nos liderando, ó Deus. Porque assim teremos um país de prosperidade. Teremos uma nação próspera, uma nação que vai crescer e se desenvolver, ó Deus. À luz da verdade, à luz da honestidade, ó Pai. Senhor, abençoe cada homem aqui que está nesta manhã. Os pedidos que não foram colocados, mas que o Senhor conhece o íntimo de cada um. A luta que cada um tem sentido na sua casa, às vezes problemas conjugais, problemas de enfermidade, problemas financeiros na empresa, problemas de relacionamento, só sabe, Deus. O Senhor pode restaurar plenamente. Também meu filho Arthur, papai, peço uma bênção especial, você vai vir dele. Esse mal vem sentir-se madrugada, não possa ser nada, Pai. Pai. Abençoe medicamentos, consultas que ele irá passar agora, Deus. Cura dele, ó Pai. Eu te peço assim, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Por aqueles que acreditam com Jesus é o nosso único Salvador, estende sua mão para frente. Que o amor de Deus, a graça do nosso amado Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de vocês durante esse dia, por toda a eternidade. Em nome de Jesus, amém. Amém. Deus.